Até quando vamos ficar encurvados para o pecado? Até quando seremos impedidos de olhar para Deus? A palavra desta segunda-feira nos responde: até hoje, pois Jesus está nos vendo e Ele veio nos chamar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A palavra de Deus, que está contida na liturgia da Santa Igreja nesta segunda-feira da 30ª semana do Tempo Comum, nos oferece uma profunda reflexão sobre a nossa identidade em Cristo e a verdadeira liberdade que emana dela. Em essência, irmãos, as leituras nos convidam a reconhecer e a viver a sublime dignidade da nossa filiação divina por adoção, uma graça que nos liberta de toda a opressão, seja ela interior ou exterior. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, na primeira leitura, começa com uma declaração de alforria. Irmãos, não somos devedores à carne para vivermos segundo a carne. Na teologia paulina, irmãos, viver segundo a carne não se refere apenas ao corpo físico, mas sim à natureza humana ferida pelo pecado original, que se inclina ao mal e à autossuficiência, opondo-se à vontade de Deus. O cristão justificado pela graça tem o poder de não mais ser escravo dessa inclinação. A graça de Deus nos faz ver as obras da carne, nos dá força para negar aquilo que pode nos tirar da presença de Deus. A graça nos faz perceber que a dívida de obediência que tínhamos para com o pecado, por exemplo, sabe quando você acha que o que está fazendo não é pecado? Seu pároco te alerta, as pessoas te falam que é, mas você não dá ouvidos, porque você ainda é refém da carne. E não vê mal nisso ou naquilo. Acha até um absurdo as pessoas acharem que isso é pecado. Pois é, a graça de Deus te faz perceber essa inclinação. Paulo afirma categoricamente: se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Esta é a mortificação cristã, irmãos, um ato constante da vontade assistida e impulsionada pela graça do Espírito Santo, que coopera com a justificação batismal para nos levar à santificação. Não se trata de uma autossuficiência moral, mas de uma sinergia entre a graça de Deus, o Espírito, e a nossa livre vontade em resistir ao pecado. A santidade é um fruto dessa cooperação, irmãos, que nos orienta para a vida plena que é Cristo. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravo para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, do qual todos nós clamamos: Abba, ó Pai. Notaram, irmãos? A Igreja mesmo nos ensina em seu Catecismo, parágrafo 736, o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, infundido em nossos corações, nos faz participar da própria filiação eterna de Jesus Cristo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É uma realidade ontológica, uma mudança profunda no nosso ser, que nos permite entrar na intimidade com Deus, chamando com a mesma ternura filial de Jesus. E essa herança, porém, vem com uma condição: se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. O sofrimento, na ótica católica, não é meramente punitivo, mas redentor. Unido ao sofrimento de Cristo, a mística da paixão, ele se torna um caminho de purificação e participação na sua glória. A luta contra a carne vai trazer sofrimento, irmãos. E esse sofrimento inerente à vida terrena é a prova de que estamos no caminho correto, buscando a herança prometida. Hoje, o Evangelho de Lucas, em seu capítulo 13, versículos de 10 a 17, nos apresenta uma manifestação concreta e poderosa dessa liberdade em Cristo. Ensinando na sinagoga, Jesus encontra a mulher encurvada há 18 anos, incapaz de se endireitar. Essa é uma poderosa imagem de toda a humanidade, em particular de cada um de nós que, por vezes, vive curvado sob o peso do pecado, das enfermidades espirituais, das preocupações excessivas ou das estruturas opressivas. O tempo, 18 anos, sugere uma escravidão prolongada, uma vida vivida sem conseguir olhar para o alto, para Deus.
Ela passou 18 anos, eu passei 20 anos, e você? Ou alguém cujo você conhece que há muito tempo vive escravo do pecado? A mulher estava atada por um espírito que a tornava doente, assim como cada um de nós, antes de conhecermos a Cristo, perdão, e ser liberto por ele, nós também ficamos presos a uma ação, poderíamos dizer, de Satanás, o opressor. Jesus, ao vê-la, toma a iniciativa. Ele a chama e diz: Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Vamos ver essa sequência, irmão, com mais atenção. Notem, vendo-a Jesus. O olhar de Jesus é de compaixão, uma virtude fundamental do coração de Cristo. Jesus chamou-a. Ele a reconhece na sua dignidade pessoal, tirando-a do anonimato da multidão. Ele disse: Mulher, estás livre de tua doença. Ou seja, irmãos, tua palavra é eficaz, portadora de salvação e libertação. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Um gesto que na igreja, irmãos, se perpetua na administração dos sacramentos e nos atos de cura e bênção, transmitindo a graça e o poder de Deus. Essa cura ocorre em dia de sábado, gerando a fúria do chefe da sinagoga. O chefe representa toda a mentalidade do legalismo farisaico, que coloca a letra da lei acima do amor, da vida e da pessoa humana. Jesus desmascara a hipocrisia, confrontando a rigidez da lei humana com o princípio teológico da caridade. Se é lícito salvar a vida de um animal no sábado, quanto mais libertar uma filha de Abraão da escravidão. O projeto de Deus é a libertação e a vida plena, irmãos. Já diria Santo Irineu, a glória de Deus é o homem vivo. Para o cristão, a verdadeira liberdade não é a ausência de regras, mas a liberdade para a caridade. A capacidade de amar e servir a Deus e ao próximo. Não por medo, o que seria nada mais do que voltar ao espírito da escravidão, mas por amor, irmãos, um amor filial, ou seja, o espírito de adoção, cooperando com a graça do Espírito na luta contra o egoísmo e o legalismo. Se nos sentimos encurvados pelo peso da vida, pelo desânimo, pelo legalismo que nos tira a alegria, ou pelo pecado que nos impede de olhar para o alto, recordemos que Jesus nos vê, nos chama e nos toca com a sua palavra e sua graça. Aceitemos o espírito de filhos, ergamos o olhar, irmãos. Vivamos a liberdade que nos permite dizer: Abba, ó Pai. E como filhos e herdeiros, transformemos a nossa vida em um hino de louvor, celebrando com alegria as maravilhosas obras de salvação e libertação que Deus realiza em nosso meio, todos os dias, em todos os tempos. Pois o Senhor da vida, o Senhor da caridade, não conhece feriados para amar e curar. Ele cura a todo instante e ama sem cessar. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.